cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Sim, só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só Ele é, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Nome sobre todo nome, nome de Jesus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Graça e paz, meus queridos irmãos, da parte de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Quero cumprimentar você que está conosco nesse tempo, quando nós estamos buscando a face do Senhor em oração. Esta é a nossa celebração de quarta-feira, o nosso culto de oração. Nesta semana, nós estamos cultuando ao Senhor através do nosso canal no YouTube. Que bom que você está conosco, você é muito bem-vindo e nós queremos convidar você a que neste tempo possamos ouvir a voz do Senhor, possamos meditar na sua palavra,
que Deus possa ministrar ao seu coração, que Deus possa falar com você durante estes minutos, que Deus possa trazer ao seu coração edificação através das Sagradas Escrituras. Você pode também, se desejar, colocar aqui através do chat da nossa transmissão o seu pedido de oração. Nós iremos apresentá-lo diante do Senhor em sequência. Logo na sequência da nossa celebração, nós iremos enviar esse pedido de oração para que os nossos irmãos estejam intercedendo em favor da sua vida e do motivo que você apresenta. Nós, neste momento, estamos também no templo da Igreja Batista Central de Taguatinga, reunidos em nossa Assembleia Ordinária, que acontece a cada 2 meses. E você pode participar também da nossa Assembleia. Você pode, ao encerrar esta transmissão aqui no YouTube, você pode migrar para a plataforma Zoom e participar de forma remota da nossa Assembleia. Cantar o teu nome, nós queremos te adorar. Nós queremos glorificar o teu santo nome. Nós queremos agradecer porque ao finalizar mais um dia, nós podemos contar com a tua graça, com o teu favor, com a tua proteção sobre as nossas vidas. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado livramentos, tem provido as nossas necessidades, tem cuidado dos nossos lares, tem cuidado de nós no trabalho, no ir e no vir, tem suprido as nossas necessidades materiais e nós te somos gratos por tudo isto. Nós queremos apresentar ao Senhor o nosso culto, agradecer pelo privilégio que temos de estar reunidos através dessa transmissão, seja aqui mesmo em Brasília, em outros estados, em outros lugares, pessoas que estão no trabalho, pessoas que estão impedidas muitas vezes de vir ao templo, mas que cultuam conosco de suas casas ou de outros locais. Nós te louvamos por este recurso tecnológico e pedimos que todas as vezes que alguém acessar o nosso canal para cultuar ao Senhor, possa ser, ó Deus, visitado pelo Teu Espírito Santo. E que não seja diferente nesta noite, que o Teu Espírito possa fluir em nós, visitar cada pessoa, cada família, cada lar, que através dessa transmissão, vidas sejam alcançadas e edificadas na presença do Senhor. Que a Tua palavra fale conosco nesta hora mais uma vez. Abençoa a Tua igreja, que está também reunida em assembleia, que os assuntos tratados sejam, ó Deus, para que a obra de Deus avance, para que através das decisões tomadas possamos ver o Evangelho ser proclamado, possamos ver o reino ser expandido através do nosso trabalho. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quero convidar você, portanto, a meditar na palavra de Deus. E quero convidar, portanto, você a abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas. Carta aos Gálatas, capítulo 6. Capítulo 6 da carta aos Gálatas, nós vamos ler do verso 11 ao verso 18. Final da carta aos Gálatas. Aos irmãos, aos crentes que estão espalhados pela região da Galácia, nós vamos ler e meditar nesse texto. Gálatas capítulo 6, de 11 a 18. Uma das primeiras correspondências que Paulo escreveu, especialmente este trecho que muito provavelmente, ao que tudo indica, Paulo escreveu pelas próprias palavras que estão registradas aqui, com o seu próprio punho, ou seja, com a sua própria mão. Diz assim o texto da palavra de Deus: vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo.
nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Que esta bendita palavra encontre lugar em nossos corações. O apóstolo Paulo realizou o seu ministério para que a palavra de Deus pudesse ser pregada entre aqueles que, para além dos judeus, ou seja, para os povos gentios, os não-judeus, vidas pudessem conhecer e serem alcançadas com a pregação do Evangelho. O ministério de Paulo se desenvolveu maciçamente entre os gentios, ou seja, entre os não-judeus. E quando nós lemos o relato do livro de Atos, nós vemos que durante o seu ministério, durante as viagens missionárias que o apóstolo Paulo realizou, ele, ao pregar a palavra de Deus nas cidades que visitou, nas igrejas em que plantou, ou nos trabalhos que foram iniciados por ele junto com os seus companheiros de ministério, ele pregou a palavra de Deus tanto para judeus quanto para não judeus, tanto para judeus quanto para gentios. E especialmente na região da Galácia, onde muitas igrejas foram iniciadas durante a sua primeira viagem missionária, Paulo, ele vê um grande embate acontecendo entre aqueles judeus que estavam se convertendo ao Evangelho, mas também aos gentios que estavam se convertendo, mas que não eram circuncidados e que, além de não serem circuncidados, não seguiam também as práticas religiosas do povo judeu. E os judeus que estavam aceitando o Evangelho queriam também impor as práticas, os ritos religiosos da sua cultura aos gentios, para que pudessem dessa forma serem recebidos os gentios na comunhão da igreja. Isso foi inclusive debate do primeiro concílio que aconteceu na igreja cristã, o concílio de Jerusalém, narrado no capítulo 15 do livro de Atos. Muitos judeus não aceitavam que os não-judeus, ou seja, os gentios, participassem da comunhão da igreja se não fossem circuncidados. E o apóstolo Paulo marca firmemente a sua posição, dizendo que não era esta marca exterior, ou seja, a circuncisão, que era a mais importante ação que deveria acontecer na vida de alguém que se rendia ao Evangelho. O que deveria acontecer como marca de alguém que se rendia ao Evangelho era a transformação interior, sendo esta pessoa circuncidada ou não. Nós vemos, portanto, meus queridos irmãos, nestas palavras do apóstolo Paulo, que estão expressas nesse texto que nós acabamos de ler, é que não há nada nos elementos humanos, nada, absolutamente nada,
que se compare, que se equivalha para nós ao que Cristo Jesus fez na cruz no tocante à nossa salvação. A nossa salvação, ou os méritos da nossa salvação, são exclusivos da cruz de Cristo para as nossas vidas. A salvação é exclusivamente mérito do Senhor para nós. É pela graça de Deus que nós podemos ser salvos. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, nós conhecemos este texto, quando escreve a carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, diz: é pela graça que vocês são salvos. Nós não podemos ser salvos pelos nossos próprios esforços. Não é possível acessar a salvação, desfrutar da salvação pelos nossos próprios esforços, pelos próprios méritos. Não há mérito pessoal em nós que nos faça merecer a salvação. Ninguém é merecedor da salvação. A salvação, ou a obra da salvação, o mérito da salvação é exclusivo do Senhor Jesus. Somos salvos pela graça. Por isso o apóstolo Paulo diz nesse texto que o mais importante é ser uma nova criação. Ele diz no versículo 15: de nada vale ser circuncidado ou não. Circuncisão era muito importante para o povo judeu. Era, na verdade, uma marca distintiva do povo judeu, promulgada desde Abraão. Sim, é bem verdade, determinada pelo próprio Deus para Abraão e para os seus descendentes. De fato, era importante para o povo judeu. Mas em Cristo Jesus, uma nova aliança foi estabelecida. A antiga aliança que Deus havia estabelecido com Abraão para o povo judeu. Mas em Cristo Jesus, uma nova aliança foi estabelecida não apenas com o povo judeu, por meio da circuncisão, mas com todo aquele, circunciso ou não, que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso o apóstolo Paulo deixa claro, não é a circuncisão exterior, do prepúcio, que determina o valor da salvação. É a circuncisão do coração. É aquela que acontece sob o aspecto interior. O que importa é ser uma nova criação. Meus queridos irmãos, quem nos transforma, quem transforma a nossa vida de fato, é Jesus. Nós não podemos por nós mesmos. Não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos que nos faça desfrutar desta realidade da justificação em Cristo Jesus. Somente Ele pode fazer isto. Agora, uma vez salvos, uma vez conscientes dessa salvação que temos em Cristo Jesus, nós precisamos nos render totalmente a Ele. Nós precisamos trilhar os seus passos. Nós precisamos viver na sua presença. Nós precisamos seguir o seu caminho. Nós precisamos viver a trilha, o trilho da santidade, o caminho da santificação. Quando o apóstolo Paulo diz no versículo 17: ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Ele está falando da vida em santidade, que cada um de nós precisa se autoimpor
diante do Senhor. Eu gosto muito de uma frase, já citei outras vezes, de um teólogo cristão, Dietrich Bonhoeffer, quando ele fala a respeito desta dinâmica que deve ser parte da nossa vida e caminhada cristã, no que tange a experiência da salvação e o que decorre dela, que é o discipulado, ou seja, a sequência da nossa vida, da nossa caminhada pós-salvação. Bonhoeffer então vai dizer que a salvação, ela não nos custa nada. A nós não, custou a Deus, custou o seu único filho, o seu próprio filho. A salvação para nós é gratuita, é pela graça de Deus, mas não significa que ela não custou nada para nós, mas para o Senhor custou o seu próprio filho. Então não é uma graça qualquer, é uma graça com alto custo para Deus. E vai dizer, é uma graça preciosa. E aí ele vai dizer então que a salvação, de fato, não nos custa nada, mas o discipulado custa toda a nossa vida. Porque a justificação é pela fé no Filho de Deus, Jesus, o nosso Salvador. E nós somos nova criação quando nós, tocados pelo Senhor e pelo seu Espírito, confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E somos alcançados pela sua graça, pelo seu favor, pela obra meritória de Cristo Jesus na cruz. Nós somos regenerados. Mas para trilhar o caminho da santificação, nós precisamos entregar totalmente a nossa vida ao seu dispor. Nós precisamos renunciar a nós mesmos. Nós precisamos renunciar às nossas vontades. Nós precisamos renunciar aos nossos prazeres. Custa toda a nossa vida. Nós precisamos nos disciplinar na palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos manter uma disciplina de oração, de jejum, de devoção na palavra. Ainda no último domingo, meus queridos irmãos, eu falava a respeito disso, no último domingo à noite. Nós não podemos sentar na nossa salvação e dizer que bom, sou salvo e vou esperar o dia que eu vou para o céu. Não. O apóstolo Paulo diz, quando escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Desenvolver a salvação é viver em santidade, não é comprar a salvação, não é barganhar a salvação, porque isso não é possível. Esteja claro que a salvação é obra exclusiva do Senhor, é a graça de Deus sobre nós. Desenvolver a salvação é provar que você já entendeu o que é salvação e provar que você já experimentou desta graça na sua vida, porque quando nós experimentamos dessa graça na nossa vida, o único caminho possível é este: renunciar a qualquer outra coisa para desfrutar tão somente desta graça maravilhosa, imensurável, arrebatadora nas nossas vidas. As marcas de Jesus devem ser percebidas em nós. A marca da renúncia, a marca da entrega, a marca de uma vida que se aplica a reproduzir através do seu comportamento a mensagem, as ações, a obra que Jesus Cristo realizou através do seu ministério. Meus queridos irmãos, que Deus use as nossas vidas para que nós
continuamente possamos não apenas testemunhar da nossa salvação, claro, nós sabemos que precisamos fazer isto, porque somos gratos a Deus por ela, embora imerecedores, mas que possamos desenvolver a nossa salvação dia após dia na presença do Senhor. E repito, desenvolver a nossa salvação não é barganhar a salvação, não é comprar a salvação, não é merecer a salvação, é trilhar um caminho de santidade. Vida de oração, jejum, leitura devocional da palavra de Deus, de forma disciplinada, para que nós possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor, a fim de que o seu reino seja expandido, a fim de que a igreja possa avançar na terra, através do nosso empenho, do nosso trabalho, das nossas vidas. O que importa é ser uma nova criação. Uma nova criação é o que o Senhor fez conosco. É o que o Senhor deseja fazer com tantos outros, nos usando como instrumentos preciosos em suas mãos. Não sejamos como judeus, à época de Paulo, que se preocuparam mais com aspectos exteriores, com aspectos externos, com aspectos colaterais, do que com aspectos essenciais da vida com o Senhor. Olhe para aquilo que é essencial. O que é essencial é a vida com Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Vamos continuar buscando a presença do Senhor em oração. Que essa palavra possa alcançar você. Que você continue pensando sobre isso, meditando sobre isso. E agora eu convido você a, com o coração aberto, buscarmos mais uma vez o Senhor em oração. Vamos continuar, meus queridos irmãos, nesse tempo, buscando a presença do Senhor em oração. Como eu disse, você pode deixar registrado aqui no chat os seus motivos e nós iremos encaminhá-los aos nossos irmãos, aos irmãos que servem no ministério de oração da nossa igreja. São irmãos que oram de forma intercessória pelos motivos que são apresentados, para que o Senhor possa não apenas ouvir, como nós sabemos, Ele ouve, Ele está atento às nossas orações e nós cremos. Ele age em nosso benefício, não porque merecemos, mas porque a sua bondade se estende, se manifesta a nós. Vamos então buscar a face do Senhor. Pai querido, Pai bendito, nós estamos na Tua presença mais uma vez. Como é bom poder estar na presença do Senhor. Como é bom cultuar ao Senhor, seja no templo, quando podemos estar reunidos, ou mesmo em casa, com as nossas famílias, com os nossos queridos, parentes, ou ainda no ambiente de trabalho, por alguma necessidade. Como é bom poder ter o recurso tecnológico para poder, ainda que de forma remota, cultuar ao Senhor com os nossos irmãos. Pedimos agora que o nosso pensamento seja conduzido cativo à Tua presença. Retira de nós distrações, retira de nós pensamentos que não vêm da parte do Senhor. Traz ao nosso coração, ó paz, ó Pai, paz, a paz que excede todo o entendimento, para que nós possamos ouvir a Tua voz sendo ministrada no nosso coração. Quero apresentar nesta hora, Deus, a vida dos meus irmãos, todos aqueles que cultuam conosco nesta hora, todos aqueles, ó Deus, que estão apresentando aqui
no chat os seus motivos de oração. Visita cada um, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Que cada motivo seja recolhido diante do teu trono da graça e seja, Senhor, ouvido pelo Senhor. Como a tua palavra nos diz, nós te pedimos, nós oramos como Salomão, que os teus olhos estejam abertos, que os teus ouvidos estejam atentos à oração que fazemos neste lugar. Pedimos, ó Deus, ouve a oração do teu povo, atende-nos conforme a tua vontade. Nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que em Cristo Jesus nós somos uma nova criação. Sabemos que a salvação não é mérito nosso, não há mérito nenhum em nós, mas sabemos igualmente que, uma vez salvos, o Senhor nos chama a desenvolver a salvação em Cristo Jesus, através de uma vida em santidade, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de devoção à tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a disciplinar o nosso tempo com o Senhor, a investir tempo de qualidade com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos desvencilhar de outras coisas. Nos ajuda, Senhor, a deixar de lado outras distrações. Nos ajuda, Senhor, a dedicar tempo de qualidade para o Senhor. Nos ajuda a fazer isso ainda hoje, nos ajuda a fazer isso amanhã, ao longo ainda desta semana. Nos aproximamos do fim deste semestre, ó Pai. Nos ajuda para que no segundo semestre deste ano possamos ter uma experiência ainda maior de vida devocional na presença do Senhor. Nos ajuda a manter a regularidade da nossa leitura bíblica, do nosso compromisso de leitura bíblica em um ano. Ajuda a tua igreja nisso, ó Pai, cada um de nós. Nos faz leitores ávidos pela tua palavra, em nome de Jesus. Eu quero orar, ó Deus, por todos os irmãos que estão enfermos, pedir, ó Deus, a cura do Senhor, pedir a intervenção do Senhor por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão internados, por aqueles que estão em recuperação de cirurgias ou procedimentos realizados, por aqueles que se preparam também para procedimentos. Pai, em nome de Jesus, visita cada um dos teus filhos, visita, Senhor, também os seus familiares, derrama, Senhor, a cura dos altos céus, pois nós cremos que Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura toda dor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, cura aqueles que estão enfermos. Cura aqueles que estão enfermos não apenas do ponto de vista físico, mas também, Senhor, nós te pedimos, cura aqueles que estão enfermos do ponto de vista das suas emoções. Cura aqueles, ó Deus, que estão enfermos, lutando contra a angústia, contra a ansiedade, contra a depressão. Pai, em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Cura aqueles que estão enfermos nas suas emoções. Pai, traz cura emocional a quem necessita. Nós vivemos um tempo, ó Deus, onde a ansiedade social se torna cada vez maior. E nós clamamos ao Senhor. Cura, Pai, cura em nome de Jesus. Aqueles que estão ansiosos, angustiados, preocupados. Em nome de Jesus. Cura, Senhor, também aqueles que estão enlutados. Famílias de nossas igrejas perderam pessoas queridas recentemente. Nós oramos, ó Pai, oramos por todas as famílias enlutadas. Pedimos, ó Deus, a graça do Senhor. Pedimos, ó Deus, o consolo do Senhor, o conforto do Senhor por cada uma das famílias enlutadas da igreja do Senhor Jesus. Que o Senhor possa visitar cada família, cada pessoa que perdeu um ente querido, ó Pai, nos últimos dias. Derrama a Tua graça, o Teu favor sobre eles, sobre nós. Pedimos, ó Deus, por aqueles que estão desempregados. Pedimos, ó Pai, abre porta de emprego para o Teu povo. Nós lemos a Tua palavra que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Por isso nós clamamos, ó Pai, abre portas de emprego, de trabalho para aqueles que necessitam do Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai. Pedimos que o Senhor possa abençoar os lares, os casamentos,
os filhos, os pais, os relacionamentos dentro de casa, os nossos relacionamentos, ó Pai, com pessoas do trabalho. Senhor Jesus, usa-nos como instrumentos, ó Pai, nos dá a visão dos campos brancos para a ceifa. Ó Deus, nos faz cada vez mais missionários, conscientes da missão que temos, onde quer que estejamos, de falar, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Meu Pai, abençoa a Tua igreja, abençoe a Tua igreja nos seus projetos, nos seus ministérios, nos seus pequenos grupos, que os nossos pequenos grupos continuem crescendo, se desenvolvendo, alcançando pessoas, que vejamos pessoas sendo alcançadas, que vejamos pessoas se convertendo, pessoas se reconciliando com o Senhor, com a igreja do Senhor. Queremos, ó Deus, orar pelos que estão afastados, queremos orar, ó Deus, por salvação dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. Queremos orar, ó Deus, por aqueles que já estiveram conosco e que se afastaram por alguma razão. Nós oramos, ó Deus, clamando ao Senhor. Queremos ver os nossos entes queridos, amigos queridos, restaurados na presença do Senhor. Nós levantamos um clamor neste instante. Oramos, ó Pai, mais uma vez pela nossa assembleia que está acontecendo. Que o Senhor ilumine, ó Pai, os nossos pensamentos, as decisões que estão sendo tomadas. Que tudo concorra como nós pedimos, para o crescimento da obra do Senhor através das nossas vidas. Receba, ó Deus, a nossa adoração, receba, ó Pai, o nosso louvor, receba também a nossa gratidão e visita-nos, ó Pai, a cada dia pela ação poderosa do Teu Santo Espírito. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Sejam sobre nós e sobre nós permaneçam hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.